Ao decorrer de alguns passos, próximo à praça, havia uma casa simples. Diria que nem como casa poderia se chamar aquele amontoado de tábuas, mas se quem ali vive a define assim, não há quem possa contestar. A tal moradora, uma pequenina criança tão alta quanto uma árvore recém-ceifada, adorava aquela casa. Afinal, vivera ali por muito tempo. Amava tanto aquelas ruínas que até escreveram um poema sobre ela. Uma casa de canto de vila. Em sua frente, a rua começa e ao seu lado ela termina. Uma casa que, como vizinho, tem somente sua frente. E aos lados não há ninguém, felizmente. Um dia, cansada das monotonias daquele velho e solitário casarão, a pequenina decide aventurar-se um pouco mundo afora. Essa não seria sua primeira vez. Em outras tentativas, já havia explorado alguns cantos mais vivos da vila que reside, mas desistiu de continuar. Era ignorada e mesmo as outras crianças não a notaram enquanto andava a cantarolar por aqueles lados. Entretanto, diferentemente das outras vezes, não iria atrás das cantigas e barulhos do povo. Ter a ideia de um lugar que nem os habitantes mais seguros de si iriam por vontade própria. Uma velha e antiga e abandonada praça. Não haviam flores, matas ou pestes, não havia vida lá. Entretanto, era um lugar robusto e imponente, mesmo que não houvesse alguém para exibir de uma beleza descomunal a quem aprecia a paz, o fim e o além, ou aqueles que a habitam. Mesmo jogada ao tempo e à sorte, a tal praça não se encontrava longe das pessoas, mesmo que elas o evitassem. Alguns diziam que era um lugar amaldiçoado, outros que era apenas um espaço ao relento, esquecido e sem cuidados, por causa disso, perigoso. No fim, todos os relatos e justificativas têm o mesmo objetivo: desencorajar quem quer que seja de aproximar-se dali. Mas Por quê? essa dúvida ecoou dentro da cabeça da pequenina. Não sabia o porquê das pessoas não irem até lá, mesmo que, ironicamente, nunca tenha ido também. Então, decidiu pôr um fim a esse mistério e equipou-se de sua coragem e planejou que ao amanhecer de domingo partiria à praça. Sábado à noite, sentou-se em um canto de sua casa, de frente a uma fenda onde a parede se encontrava com o teto. A luz do luar fluía magicamente por toda a sala, através daquela brecha. Via-se tudo ali dentro, desde as criaturas que perambulavam pelos buracos e frestas, aos pequenos pedacinhos de poeira que voavam e pairavam por todo lugar. Dos pequenos buquês de cogumelo crescendo pelo chão e pelas paredes, aos vagalumes e traças que faziam da sala todo o seu palco teatral. E de um lado interpretavam a dança das estrelas, suas vidas e mortes, do outro lado interpretavam o cotidiano das águias, voando e se agarrando aos desfiladeiros, que por sua vez eram as paredes e os montes de madeira em entulho, camuflando-se junto aos tons de carvalho seco. Após vislumbrar um pouco do espetáculo que foi esta última noite, a pequenina aproximou-se suas pernas junto ao corpo, deitou-se enquanto plenamente aconchegada, fechou carinhosamente suas pálpebras e disse: Boa noite. a lua e aquele mundo. Acordando logo pela manhã, com o raiar do sol em seu rosto, substituindo a luz serena da noite passada, a pequenina logo abriu seus olhos. Como toda criança entusiasmada com festividades, se deixou levar pelos sentimentos de aventura, do novo e da curiosidade, festejando a missão do descobrimento sobre os mistérios que rondavam a praça que tanto escutou em seus passeios vila dentro. Porém, também como toda criança, se deu ao luxo de ficar mais um pouco deitada. Aos sons de pássaros, levantou-se num pulo só, deixando completamente a preguiça de lado. Ajeitou suas roupas e saiu das ruínas de casa. Já do lado de fora, perto da estrada, virou-se para dar uma última olhada em seu lar. Com lágrima nos olhos, disse: Adeus. Volto logo. Sentirei saudades. a pilha de tábuas que tanto amava. E rapidamente se virou em direção à praça, começando com melancólicos e curtos passos de despedida sua jornada.
sua missão. O percurso era simples, nada dificultava o caminho. Não havia cruzamentos ou outras ruas, era apenas uma linha reta a se seguir. Nem a estrada se encontrava acidentada, era como se nunca tivessem a usado. Já a paisagem era a única coisa que se destacava. Estranhamente, cada vez mais que se aproximava da praça, tudo em sua volta se tornava mais desolado. De início, havia gramados que reluziam como ouro e pássaros rasteiros que viviam ali, cantando e sobrevoando-o. Depois, havia apenas capim, pobres porções de capins ao longo da paisagem, enraizados em uma terra embranquecida que aparentava ter sido pulverizada com algum tipo de pedra moída de cor acinzentada. Mas tal tedioso cenário não incomodou a pequenina, que continuou prosseguindo, mesmo que em um ritmo um pouco mais devagar. Ao entardecer, novamente a paisagem mudou. Agora era visível uma divisão tão estranha e inesperada, além de assustadora, que fez até a pequenina parar e refletir sobre o seu destino. Perguntou a si mesma: Por que a partir daqui a terra vira chão? E o dito chão na qual se referia era uma planície inteira feita de concreto. Não importava o quão alto pulasse, não se via fim àquela bizarra e infinita obra. Era como se olhássemos o fim e o começo juntos, o horizonte tomado pelo nada. Talvez alguns até se sentissem seguros ao caminhar no deserto, mas não era o caso da pequenina. Ela parou um passo da divisa e seu corpo foi tomado por um só sentimento. Era como se em seu peito fosse preenchido com água, uma água quente, densa e pesada. Mal conseguia respirar. Ofegava em um ritmo aflito, veloz. Seu coração, por vez, se tornou tambores lentos e estrondosos. Era capaz de sentir cada pancada ressoar dentro de si. E tornavam uma orquestra sádica inteira dentro de si, onde seus suspiros marcavam o ritmo e o bater do seu coração, a vigorosa melodia. Ajoelhou-se em lágrimas, com as mãos apertadas contra o peito, enquanto encarava a imensidão em sua frente. Derrotada, a pequenina teve que fazer uma escolha: lutar contra sua alma e enfrentar o seu tormento, ou aceitar o amargo fim, caída e esquecida em meio à estrada, e que ninguém jamais a encontraria. Fez a sua escolha, levantou-se de onde estava e, em um esforço imenso, deu um passo além. E logo se viu livre, melhor, não tão presa. Mesmo que não tenha engolido todo o seu choro, prosseguiu. Caminhou e caminhou, mais e mais, sem olhar para trás. Talvez tenha sido sua coragem ou seu medo. Poderia até ser alguma forma de premonição. De qualquer forma, não voltou a olhar para trás. Não tão cedo. Prosseguiu sua marcha até a praça. E novamente a paisagem se transformava. Antes se via tudo, a planície inteira. Mas agora, um dos poucos confortos deste ambiente se ia. A segurança que se tinha de vigiar seus arredores com tanta clareza, aos poucos se tornava um desejo, e não mais uma realidade. Conforme o sol se esvaía no horizonte, ficava maior a presença de uma estranha névoa. Tal névoa vinha lentamente dos limites que se era capaz de ver a planície. O que antes lembrava nuvens navegando próximo ao chão, agora se tornaram intensas e extensas muralhas que isolavam a pequenina em um espaço não tão maior que deu algumas passadas. Mesmo presa ali, preferiu continuar em frente a voltar. O passar do tempo se tornara uma tortura, o caminho cada vez mais apagado em meio à névoa, tudo cada vez mais escuro. Era a noite chegando, o breu retornando ao seu lugar. A pequenina olhou para trás e disse a si mesma:
Agora já é tarde pra voltar. Virou-se e penetrou a densa névoa em quase plena escuridão. E, por mais estranho que seja, não demonstrou sentimento algum de pavor, mesmo sendo confrontada por uma situação tão aterrorizante. Talvez seja sua fé, sua esperança. Quem poderia saber? Ela paralisou em um instante. Viu ao longe algo que nem pensava que poderia encontrar. À frente de si, imersa em meia névoa, o que poderia ser um sinal de paz ou de desgraça. Ali havia uma fonte de luz, fraca e duvidosa, ao longe e que pairava acima da cabeça da pequenina. Foi lentamente até a luz. Lá, descobriu que era um velho poste, não diferente daquele que viu na vila. Era um poste de ferro, não tão alto e com uma pequena caixinha de vidro sobre onde havia uma fagulha de chama que iluminara a sua volta. Alegrou-se a pequenina, que imaginou que estava próxima da praça. Próxima, bem próxima estava. Próxima até demais, assustadoramente próxima. Estava lá, a só na rua. Não havia mais ninguém. Ninguém que fosse como alguém. Estava frio. Boba e ingenuamente permaneceu abaixo da luz calorosa. Estavam cobertos pela escuridão e a sós. Aquilo, disse a criança. Ajude o próximo. Doe uma moeda aqui. Esticando a pálida palma de uma das suas mãos. Por um momento, o coração dela parou de susto, pavor e horror. Amedrontada e cautelosa, retrucou. Por que faria isso? Aquilo a corrigiu e a encarando disse. Faço o bem. Isso faz meu coração quente e vermelho. Não adoraria ter um coração belo assim. Convencida de que aquilo só lhe traria coisas horríveis, retrucou novamente. Como saber se o coração realmente será belo? Aquilo recolheu sua mão. Sorriu um sorriso que cortava seu rosto em dois, orelha a orelha. Gargalhando disse. Lhe mostrarei e logo saberá. Deu alguns passos para trás, até mergulhar na completa escuridão. Poucas coisas dele davam para se ver. Apenas as coisas que brilhavam, como seus olhos e os botões do casaco. Coberto pelas sombras, pôs o seu nariz a apontar para o vazio, céu da noite. Mas nunca deixando de encará-la. Começou a vomitar algo. Era enorme, tão grande que prendeu em sua garganta. Fez com que até seu cachecol voasse mundo afora. Ofegava. Quando desprendeu-se, voou pela boca, saltando-lhe os lábios. Brilhava em tom de vinho e pulsava como uma máquina. Pôs a encará-la novamente com seus 2 olhos. Ajeitou-se e calmamente inclinou-se em direção a ela. E aquilo em sua boca, um coração. Ficou dependurado em meio aos seus dentes, pulsando e pulsando, vigoroso e intenso. A criança encarou aquilo e no momento de fraqueza piscou. Um som de guilhotina ecoou e no susto a criança deu um pulo e caiu no chão. Ao olhar à sua frente aquilo, amputou com a boca o coração, que agora estava em sua mão, novamente esticada. Sussurrou
sussurrando, disse: É lindo, é quente, é vivo. O cheiro de sangue flutuava e dançava pelo ar. Mais forte era o calor vindo do coração, quente, único e confortável. Aquilo, em uma timidez incompreensível, disse: Mas o mais importante é ser bondoso, doce. Prove-o. O pânico era nítido nos olhos dela. Seu coração se debatia em desespero, seu corpo tremia em medo, seus olhos inundaram. Entretanto, mesmo nesta situação, não conseguia se mover para fugir. Era sua alma traindo-a novamente, pensou. Não havia escolha a ser feita. Calmamente, aceitou o fim que imaginava que a esperava. Conseguiu se mover novamente e abraçou com certo carinho a proposta e com delicadeza pegou o coração oferecido a ela. Sorriu e em paz suas lágrimas tornaram-se um símbolo de gratidão e alegria, como uma tranquila chuva de verão. Com meu gentil coração, doce e afetuoso coração, escorreu pelos cantos dos lábios o suco e que agora exalava um delicioso cheiro de canela e maçã. Completamente surpreendida pelo que sentiu, olhou aquilo. E com um sorriso meio lambuzado e sem jeito, disse: Agradeço de montão. Em resposta, aquilo apontou ao chão, perto dos pés da pequenina. Ali havia uma moeda. Ela ficou embaraçada e ficou em silêncio. Então aquilo a dissera: Não é minha, não há outro alguém, é sua. Ela o corrigiu. É sua. E logo alcançou-lhe a moeda. Segurando a moeda, levou a mão ao peito, próximo ao coração. Virou-se e disse: Adeus, meu anjo.